É isso, chegamos. Nesse momento são 3 da tarde. Eu sou o Glauco Keller e está começando mais um programa Subtexto na sintonia da Rádio UFSCar, da Universidade Federal de São Carlos, aqui na 95,3 FM, nas ondas do rádio. O programa Subtexto, você sabe, sempre traz um convidado, uma convidada para falar de arte, de educação, de cultura, das letras, da literatura. E hoje tem uma convidada super especial. Mas antes, eu quero convidar você que está acompanhando a gente para vir aqui para o YouTube e acompanhar a gente em áudio e também em vídeo. É só você se inscrever no canal Glauco Keller e você pode acompanhar essa e outras entrevistas, esses bate-papos tão legais com a galera que passa por aqui semanalmente em áudio e também em vídeo. Pois bem, a convidada de hoje é escritora, é poeta, ela já passeou pela América do Sul com projetos muito legais. Ela foi finalista do Prêmio Jabuti no ano de 2024 com esse livro aqui. Eu vou mostrar para você que está acompanhando a gente pelo YouTube, o Goela Seca, que é um livro impactante, um livro nostálgico. Eu estou falando da Jo Freitas, que gentilmente vem bater um papo com a gente aqui no programa Subtexto. Jo, obrigado pela gentileza, seja bem-vinda à nossa bancada virtual. Eu que agradeço estar aqui com você, Glauco, e poder partilhar um pouco desse processo, esse pensar da escrita também, a partir do Goela Seca com vocês e com todos vocês aí. Sempre é bom falar sobre o que a gente faz. Jo, você tem uma escrita bastante característica, né? Uma escrita que, a meu ver, assim, é muito oralizada, dançante até de certa forma. Em que momento você começou a pensar em publicar? Em que momento a escrita especificamente apareceu de forma tão bonita em você? Olha, eu começo no teatro, mas eu acredito que esse desejo de contar histórias é algo muito natural, sobretudo porque eu sou baiana. Então, já ouvia muito minha avó, meu pai contando muita história, e aquilo, de alguma maneira, eu acho que remexia um pouco minha cabeça. E aí foi a partir dos saraus que eu fui entendendo um pouco o meu lugar na literatura. Né? Não sabia o que era isso antes de 2008. Eu não sabia o que era um sarau, e o primeiro que eu fui foi o sarau Que Dizem os Umbigos. E aí lá eu descobri muitos poetas e que os textos que eu escrevia, aquilo se chamavam poesias. E aí eu acho que a questão... Atualmente estou dizendo que a poesia é meu lugar de expressão, né? Que vem essa oralidade que se expressa mesmo, que é através da poesia. E eu acho que, especificamente, o Goela Seca, né, quando eu vou migrando um pouco para a prosa, foi muito natural. E, na verdade, eu sempre gostei de escrever histórias, né, o que damos nomes de contos, que são histórias mais curtas, mas eu não tinha muito espaço, porque no sarau era muito mais as poesias, não tinha onde mostrar muitos contos, ainda era um lugar ainda desconhecido, mas como eu escrevia bastante nesse gênero literário e gostava, foi daí que veio surgindo o Goela Seca, até porque meu primeiro livro publicado, os anteriores eram antologias que eu participava, e quando eu fui publicar, tive essa possibilidade de publicar, eu pensei, poxa, eu acho que eu não vou o de poesia, vou esse de contos, que eu acho que traz muito mais a minha identidade. Até o pessoal que estava reunindo comigo, né, organizando o Goela Seca, me perguntaram se eu tinha certeza, até porque as pessoas me conheciam muito mais na poesia. Logo, o lugar, né, que eu me expresso seria mais possível, né, o livro. E aí eu sempre bateu na minha cabeça que eu curtia muito mais esses contos do Goela Seca, e se ninguém gostasse, pelo menos eu gostei do que publiquei. Então foi essa minha lógica. E eu fico muito feliz por essa escolha, até porque ele
né, tomou uma outra proporção. Ele foi finalista de um dos maiores prêmios e que eu não tinha muito noção. Ouvia falar no Prêmio Jabuti pelo desejo de outras pessoas de estarem nessa premiação, mas desconhecia um pouco desse universo. E aí, enfim, ele está tomando o caminho dele aí também. Mas foi uma escolha no sentido, gosto mais disso. Eu acho que essa linguagem diz muito mais sobre o entendimento de escrita que eu gosto. Então olha, eu acho que eu me expresso bem, que é característico, e eu já escrevi muitas outras coisas, e as pessoas me dizem, Jô, tem alguma coisa que você vem trazendo, né? O próprio Marcelino Freire, que é um grande mestre meu, e ele traz, né? Ele fala, quando eu vou escrever meus livros, né? Ele dizendo do dele, ele tem umas 3 palavras que ele não escreve sem a Carminha, que é a mãe dele, sem o sertão de Sertânia, né? E tem uma outra palavra, né? O lugar, o cheiro que ele sempre diz, ou muda um pouco. E eu acredito muito nisso, porque eu escrevo também com com essa energia que é o meu pai, que é sertanejo. Então ele pulsa. O que é pulsante do meu livro é do meu pai. O que não se fala e um emudecimento é da minha mãe. Então, acho que como o Marcelino nos dá dentro desse olhar, eu venho buscando no meu. Também não escrevo sem pensar a periferia no qual eu estou inserida. Então, me pega esse sertão, mas esse urbano que se confluem, né? Acho que é por Esse é aí. o programa Subtexto. Eu sou o Glauco Keller e hoje eu tenho o prazer de receber aqui na nossa bancada virtual a poeta, a escritora Jo Freitas, que lançou esse livro maravilhoso que está aqui, ó, para quem está acompanhando a gente no YouTube, Goela Seca, foi finalista do Prêmio Jabuti no ano de 2024. A Jo passou por São Carlos há um mês aproximadamente, pouco mais, e falou um pouquinho sobre a história dela. E aí surgiu a ideia dela vir aqui para o programa Subtexto e deu certo agora. E eu estou muito feliz, tenho certeza que você que está acompanhando a gente pelas ondas da 95,3 também está. Vem aqui para o YouTube acompanhar a gente em áudio e em vídeo. É só você se inscrever no canal Glauco Keller e você pode acompanhar esse bate-papo e outros da galera que passa semanalmente aqui para falar de arte, de educação, de cultura, de textos. Ô, Joey, quando você era criança, você lia muito, você brincava mais? O que foi de literário que aconteceu lá na sua infância que gerou a escritora, Jo? Olha, se eu fosse. Eu adoraria falar que eu tive livros e li muito. Essa não foi a realidade. Meus pais, eles não são letrados, então minha mãe não pôde estudar, porque década de 60 e não faz nem tanto tempo, essa narrativa de que mulheres tinham que ficar em casa cuidando do marido e dos filhos foi o que a impossibilitou de ir para a escola, um desejo que ela sempre teve, meu pai até a 4ª série, então nunca teve muito esse incentivo, a gente não tinha livros em casa. Eu acho que eu brinquei demais. Até eu brinco com a minha poesia, que a Bilolada Avoada foi quase meu sobrenome na Bahia. Então, essa necessidade de imaginar dentro de um território em que a criança não tinha muito lugar de imaginação, né? Eu fiquei até os 5 anos em Paulo Afonso, Bahia, e vim para São Paulo, num lugar em que eles chamavam de invasão, e eu digo que é uma ocupação de moradia. Então, aquela violência ainda muito presente ali na década de 90, em que acredito eu que a minha urgência de imaginar outros mundos era o que me dava esse apelido de avoada, por imaginar demais. E eu acho que eu sempre me perguntei o que eu precisaria fazer para explorar isso, para ser o que eu não sabia o que era esse nome, né?
E quando eu ouvi a palavra teatro e que as pessoas que contavam histórias a partir do teatro, foi aí que, isso com 13 anos, eu falei, eu acho que eu vou fazer isso. Será que eu posso brincar mais lá num lugar seguro? Então, eu me tornei leitora aos 13 anos de idade, assim, leitora de livro. Né? O outro era o funcional, a escola ali. E aí o primeiro livro que eu li foi o Primeiras Histórias, que um dos contos no Primeiras Histórias do Guimarães Rosa é o Sorou com Sua Mãe e Sua Filha, é um conto super difícil. E o Guimarães Rosa é um dos escritores mais inteligente narrativo, é um dos que eu conheço. Então, começar por ele, o meu ciclo literário de leitura foi muito bom. E aí, gostava muito do que isso me causava, né? A Terceira Margem do Rio, desse mesmo livro, foi me encantando num lugar de que eu queria fazer mais coisas como aquela, que era ler os livros e interpretar. E aí, logo e bem cedo, nesse período, eu comecei a escrever algumas coisas que me angustiavam ou que eu não concordava. Eu acho que muito pela a minha família, sendo sertaneja, sempre teve uma coisa de criança não tem querer, mulher não tem querer, era quase, a gente não podia colocar a nossa opinião. E eu acho que eu sempre tive muita opinião, mas não consegui externalizar. E aí eu acho que eu fui escrevendo nessa época por causa disso. Era quase aquele engolido mesmo, a goela seca mesmo. Então não tive muito. Depois disso foi quando eu me tornei leitora. E eu acredito que não dá para a gente não consegue chegar em lugares também de aproximar o nosso leitor a alguns imaginários se a gente não tiver nesse movimento da leitura. Tem muitos escritores e escritoras aí construindo narrativas, possibilitando futuros. Então, eu sou leitora para tentar descobrir até onde vai a ousadia de ser escritora. Estou aí. Sensacional. Até onde vai a ousadia de ser escritora? Bonita essa frase. Esse é o programa Subtexto. Eu sou o Glauco Keller e hoje eu tenho o prazer de receber a escritora, poeta Jo Freitas, que lançou no ano passado Goela Seca, livro finalista do Prêmio Jabuti, o maior prêmio da literatura nacional, e que hoje passa aqui pela bancada virtual do programa Subtexto para falar um pouquinho do seu fazer artístico, para falar das suas influências e para falar de arte, de educação, de cultura, para você que está acompanhando a gente pela sintonia da 95,3 e também pelo YouTube. Eu aproveito para fazer um convite super especial para você conhecer o Canto das Letras, nosso parceiro, e sempre traz ideias, reflexões, livros, música para o nosso universo. A gente tem o prazer de receber sempre o Canto das Letras aqui no programa Subtexto. Lá você encontra livros novos, usados, clássicos da literatura nacional e universal e também HQs. E se você curte CD, vinil, você precisa conhecer o Canto das Letras. Lá você vai encontrar a melhor coleção de MPB, de jazz, de blues e, claro, do velho rock and roll. O Canto das Letras lembra aquelas livrarias pequenininhas, aconchegantes. Lá você vai chegar, bater um papo com o Serginho, que é o livreiro mais adorado da região, falar sobre filosofia, sobre arte, sobre música, enquanto você toma um café e procura a sua obra. Em novembro, o Canto das Letras está completando 30 anos e tem uma promoção super especial para você. Fique atento às nossas redes sociais, porque vai ter sorteio de 2 caixas de livros para você. A primeira delas tem uma caixa muito especial com obras revolucionárias do George Orwell, A Revolução dos Bichos, 1984, e Dentro da Baleia e Outros Ensaios. E também um outro box especial da Jane Austen com as obras Persuasão, Orgulho e Preconceito,
e também Razão e Sensibilidade, clássicos da literatura universal. Então fique atento, porque dá para você faturar esses 2 boxes. Se você quiser passar lá no Canto das Letras, Rua Santa Cruz 183, vou repetir, Rua Santa Cruz 183, e o telefone é 16982464964, 16982464964. Manda um zap lá, pergunta do livro que te interessa, daquele vinilzão legal. Canto das Letras, compra, venda e troca, o espaço mais aconchegante de São Carlos e também da região. Ô Jô, a sua literatura é nostálgica, né? Você olha para o seu passado, assim, embora você narre muitas vezes algumas passagens que não são passagens alegres, que não são passagens que talvez a gente gostasse de lembrar, são reminiscências que de alguma maneira te tocam, eu percebo assim. E ao mesmo tempo você traz discussões e temas assim profundos que estão ligados a esse ar mais bucólico do seu passado, mas também às periferias, ao urbano, né? O racismo, como você destacou, a figura da mulher, a violência contra a mulher, né? Você acha que a sua literatura é uma literatura engajada politicamente? Isso é natural de você ou você percebeu que era assim depois que o livro estava pronto, por exemplo? A cena de saraus tem muito um lugar quase de até panfletário, no sentido desse grito de denúncia. Eu acho que o saraus me formou muito nesse lugar, né, da palavra vir primeiro para modificar algo, para depois a gente conseguir falar sobre a gente, sobre sentimentos, tudo isso, né? A gente tem o crescimento também da literatura periférica dentro desse recorte, também a gente colocar as batalhas de poesia, que são os slams, e aí elas estão tomando as ruas, as escolas, muito nesse lugar da militância, de falar o que você não concorda. E eu acho que, como eu fiquei muito tempo calada e aprendi a ficar calada, nesse lugar de não elaborar tanto uma reflexão, porque não se discutia isso em casa, logo meu meio ali na pré-adolescência. E aí eu encontrei nesses lugares um lugar de grito. Quando eu migro, eu não sei nem. Eu estou falando migro, né? Migrar. Eu ainda acho que meu processo de escrita ela vai se modificando, vai se modificar dentro da sua linguagem muitas vezes, mas esse papel social é quase impossível não ter. Eu acho que só toma outras formas de narrativa. Que, por exemplo, no Goela Seca, contar o contexto das ações, para mim, faz com que o leitor interprete aquilo como uma questão social, né? Esse mesmo tem o da Alzira, né, que sofre uma violência, mas também tem o último conto, que é a velha, em que a personagem ela está num lugar tomando uma cerveja e ela leva um soco e ela conta toda a história numa perspectiva como se estivesse nos pés da mesa. Então, tudo acontece ali, e em nenhum momento eu digo que ela é uma mulher negra e é uma questão racial. Porque se eu fosse dentro da poesia, no qual eu já sou mais habituada, eu ia dar nome, né, a essas questões de maneira mais direta. Só que, para mim, dentro do Goela Seca, mesmo tendo essas questões, é muito mais significativo contar essa história com uma mulher falando da história na perspectiva dos pés. E aí o leitor vai elaborar tudo isso, né? E ele termina, inclusive, com uma frase que é e a história de limpar os pés em nossas costas sempre se repete. Então, eu acho que eu fui aprendendo a dizer sobre essas questões
dessas maneiras. Tem o conto Janeca, que conta um período em que a seca se torna muito presente ali, e aí começam a passar fome, mas é uma perspectiva de uma criança que fica revoltada com a avó, que matou a galinha de estimação dela. Então, acho que é emprestar os olhos e a voz para essas personagens para que o leitor construa toda essa crítica, essas questões, né? São contos que eles vão. Ele tem 3 partes, e nessas 3 partes ele vai ficando um pouco mais ácido no decorrer dele, né? Ele começa a primeira, exceto o primeiro conto, que já começa com umas 4, 5 expressões sobre a vagina, ainda está nesse lugar de nascimento e da infância dessa personagem que aparece em todos os contos, né? A Joana, ela aparece em todos os contos. Então é um livro de contos em que tem uma personagem que está presente em todos, e inclusive tem contos que se comunicam, que nem o Saquinho do Vovô e o Conto Bagos, que são perspectivas diferentes, mas... Isso, Jô, aproveitando que você falou, eu ia te perguntar sobre narrar a mesma história, desses 2 contos a partir de perspectivas diferentes, da neta e depois do avô. Como que foi isso? Olha, tem uma escritora chamada Ashimamanda Adichie, que eu gosto muito, e tem o livro Hibisco Roxo. E eu li o Hibisco Roxo e tem uma parte em que ela conta em 3 perspectivas, que é a perspectiva contada pela filha, que olha a cena pela brecha, a do narrador, que olha a cena geral, e ao do objeto que está na estante, que é quebrado por causa dessa briga. Quando eu li isso, eu falei, gente, que incrível, a gente pode contar. E é um exercício que nós, no processo de escrita, fazemos, né? Tem essa cena, como que a gente pode contar? E eu gosto muito dessa ideia quase câmera, em que ela vai levando o leitor nessas perspectivas. E aí, esse foi um dos contos que nasceu Bagos, e aí eu falei, não, talvez ele fuja um pouco do tom que eu quero, porque ele estava... eu não sei dizer, mas eu tinha uma sensação que ele estava meio ruído, meio perdido ali na seleção de contos, e eu falei, eu vou tirar. E aí eu pensei, antes de tirar, deixa eu contar de outra forma. E aí eu queria contar essa visão da menina que vê o avô pelado e depois essa outra perspectiva. Eu falei, eu gosto dessa brincadeira de olhar, então foi quando eu aceitei deixar ele, mas como uma experimentação de brincar com o leitor e embora ele não perceba, mas existe ali, né? Está ali. Muitas coisas depois eu vou contando, né, dentro desse processo de escrita, aconteceu isso, tem isso no livro, e as pessoas falam, é verdade, eu não tinha notado, e agora notei isso. E é importante, porque nem tudo precisa ser percebido. As coisas podem ser... A gente pode ter o nosso delírio ali, enquanto estamos no processo de escrita, que o leitor não precisa, né? Acompanhar tudo isso que a gente coloca no livro, na mesma medida que também quando alguém vem falar sobre o livro e eu falo, olha, faz muito sentido essa percepção, e eu acho muito bom isso. Mas foi lendo a Chimamanda que eu quis brincar um pouco no meu também, que é essas 2 visões de narrativa. Esse é o programa Subtexto, eu sou o Glauco Keller e hoje eu tenho o prazer de receber aqui na nossa bancada virtual a escritora, poeta Jo Freitas, que conta um pouquinho do seu fazer artístico, das suas influências, do seu lugar dentro da literatura. A Jo acabou de ser finalista do Prêmio Jabuti 2024 com a obra Goela Seca, que é uma obra de contos, numa narrativa que perpassa vários momentos da vida de várias personagens, e é uma narrativa que chama muita atenção por vários aspectos.
Acho que certamente a prosa poética da Jo, essa coisa dançante, leve, a figura da Joana, enfim, vale a pena você que está acompanhando a gente conhecer, porque o livro é muito, muito legal e vai acrescentar muito as suas emoções, seus sentimentos. Você que está acompanhando a gente em 95,3 pela sintonia da Rádio Fiscar, pode vir aqui para o YouTube e acompanhar esse bate-papo com a Jo também em vídeo. É só você colar no canal Glauco Keller e você vai acompanhar esse bate-papo e outros da galera que passa semanalmente por aqui. Jo, tem um conto, aquele da árvore, Baobá, que você também tem um foco narrativo diferente num momento, assim, meio que a árvore tá vendo, tá contando. Qual que é a dificuldade de colocar, assim, de mudar o foco narrativo, não para o leitor, mas para você? Você gosta mais de narrar em primeira, em terceira pessoa? Você tem preferência, sim ou não? Não, não. Tem. Eu tô escrevendo o meu próximo livro, que é um romance, em que ele é muito transitório. Tem coisas que o nosso cérebro vai pensando e em que naturalmente ele entra em terceira pessoa, não tem algo tão planejado, né? Esse, por exemplo, do Baobá, o Baobá sendo uma árvore africana em que ela é tão gigantesca que 21 pessoas, precisa de 21 pessoas para dar um abraço nela. E essa alusão à cultura, a uma árvore que fala, né, e que é tão gigantesca, foi o meu desejo de colocar nesse conto, em que ele é continuado, né? O Baobá, ele tem alguns, e eles são continuados. A saga dessas meninas aparece, dessa menina, né, da Joana, aparece em outros, em que essa Baobá, essa árvore, acolhe os filhos mortos daquela região, né, e começando pelo filho de Rosalinda. Então, eu não sei te dizer se em primeira ou em terceira, acho que é muito mais natural, mas eu gosto de trazer experiências para mim na escrita, em perspectivas diferentes. Então, eu queria a árvore contando. Depois, a menina, em um outro conto, a menina apanha porque ela estava lá, a árvore ensinou ela a voar. Então, é quase uma relação, quase não é uma relação dessa menina, com esta árvore que ensina muitas coisas. Ela sente, né? Assim como a Rosalinda, que ela ficou com algumas questões depois, ficou adoecida depois que a filha dela morreu, e ela é curada por essa árvore que também engravida, que dá frutos ali, que ensina as crianças a pular. Então, queria que tivesse a voz dessa personagem e que não fosse contada por nenhum humano, mas sentido, porque essa questão de povos africanos, dessa cultura, desse povo, dessa cultura em diáspora em que a gente tem aqui né, no Brasil, fruto desse massacre, né, feito, né, com a cultura africana, e a gente carrega muito disso aqui. E o baobá, essa árvore, acho que é o que conecta o Nordeste com a África, com a oralidade, mas também com quase uma mitologia, que ela poderia ser, inclusive, um orixá, ela poderia ser alguma outra expressão espiritual daquele lugar, enfim, nem eu acho que essa questão espiritual é algo muito que eu estou elaborando agora, mas para explicar o desejo de ter um conto visto, contado por essa árvore, que ela está no topo da cidade, de lá ela consegue ver tudo.
Ô, Jô, você ouve música? O que rola no seu Spotify? Se a gente abrir a primeira playlist agora, o que tem lá? Olha, um- eu ouço muito Milton Nascimento e Clube da Esquina, e hoje a gente teve a perda do Lô Borges, e isso me pegou tanto, assim, porque eu acho que estaria alto, seria Clube da Esquina e Milton Nascimento, mas eu gosto de ouvir Cátia de França. Cátia de França é ela, o álbum dela, os álbuns dela, eu conheci ela na adolescência, o álbum dela, e agora ela vem trazendo vários outros, que está me ajudando bastante no próximo livro. Ah, quem mais? Enfim, eu acho que da atualidade, aí eu vou ouvir Lineker, mas gosto bastante de Elomar, por exemplo. A gente tem Lomar, Xangai e Vital Farias, que é o quarteto ali, né? E Geraldo Azevedo. É algo que você vai encontrar em destaque na minha playlist, assim. E leitura? O que você está lendo agora, assim? Você costuma ler enquanto você está escrevendo? Tem gente que opta por não ler nada, para não influenciar. Você está lendo alguma coisa? Do Mata Doce, da Luciana Aparecida, agora. Quando eu estou no processo de escrita, muito mais. Como eu estou outubro foi um mês que eu não li. Não dá nem para dizer, peguei umas 3 vezes o livro, mas outubro, mas eu leio constantemente. Estive agora, inclusive, com bate-papo com a Ana Maria Gonçalves, que é autora do Defeito de Cor, e teve um encontro com escritoras, a gente pôde falar sobre o processo de escrita dela, foi maravilhoso. O penúltimo que eu li foi A Cabeça do Santo, Socorro Acioli, O Ninho, da Betânia Pires Amaro, que ganhou o prêmio Jabuti no mesmo do ano passado. São mulheres, né? Eu estou tentando fazer o anterior, assim, e estou terminando esse, o Mata Doce, que eu acho que tem muito a ver desse universo. Como foi um mês em que todos os dias ou eu estava viajando ou trabalhando, não pude pegar no meu livro. Então, eu acho que deu um vácuo aí. Uma vez que eu não escrevi, eu não li, porque normalmente eu leio muito rápido e sempre estou em constante leitura. Mas. E aí, os meus próximos, assim, recebi vários livros de pessoas no meio do caminho que eu fui recebendo ou comprando, e aí vou fazer uma seleção dessas pessoas que apareceram agora, que são atuais, e que me presentearam com esses livros, e vou ler eles agora, nesse período, porque em janeiro eu dou uma isolada também, porque eu vou escrever meu livro também nas montanhas de São Francisco Xavier. E já dá para você falar um pouquinho desse romance que você está escrevendo? Tem spoiler, não tem? Então, eu dei muito spoiler um tempo aí, inclusive o Itamar falou que quando ele está no processo de escrita, ele não fala para ninguém. Eu falei, nossa, será que eu tenho que ficar um pouco mais calada? Mas não, assim, eu acho que na medida que eu vou externalizando, às vezes, esse imaginário do próprio romance, me ajuda a olhar para ele diferente, né? Porque tem uma personagem, a Joana, ela quase está invadindo esse romance. E aí eu não queria que se chamasse Joana, e aí eu acho que para as pessoas que escrevem podem se identificar, mas para quem não escreve, talvez o jeito que eu fale pareça. Da onde que vem essa ideia de que você não tem controle sobre o que você escreve? Mas, quando a gente escreve, a gente está construindo histórias no nosso cérebro. Então, a gente constrói imagem. Então, se eu estou escrevendo sobre um personagem, imediatamente vem um personagem na minha cabeça. E quando eu falava sobre essa personagem, me via a imagem do que eu acredito ser a Joana. Aí eu fiquei pensando, poxa, escrevi um livro todo com essa Joana, né? Os 23 contos que ela aparece direto ou indiretamente, aí ela vai invadir o meu romance. Mas acontece nesse livro uma mudança
do nome. Porque eu queria um outro nome para essa personagem, e há quase um batismo nesse outro livro para que ela também seja Joana, inicie a história sendo Joana e modifique para este outro nome, até porque ela chega numa cidade que ela está em busca da filha dela, e ela chega nessa cidade como sendo uma das paradas de busca dessa filha que foi tomada dela pela mãe, porque ela sofreu um abuso, e aí a mãe, que também era muito violenta com essa personagem, acaba pegando a filha, a neta, e sumindo no mundo, dizendo que ela não é uma pessoa direita para criar um filho, e que, enfim, dentro de uma vida toda desestruturada, e ela nunca quis, até este momento, né, não queria procurar a filha ou tocar nessa ferida, até que um dia ela resolve buscar, e acontece várias coisas nessa vila em que ela para, e enfim, tem uma narrativa um pouco absurda, porque tem uma santa que aparece na igreja, e acontece vários causos lá. Inclusive, eu gosto de brincar um pouco com personagens engraçados, em que brinca e traz um pouco da charada, dessa dinâmica não densa, mas que todo livro ele pode ser uma crítica social, mas no decorrer a gente pode ter esta pluralidade, porque nós somos isso, né? A gente não vai passar a vida sem esbarrar em alguém engraçado, em alguém dentro dos seus jeitos, né? São jeitos diferentes. Então, esse livro, não sei quando que sai, mas está sendo gestado já há muito tempo, já vai para o terceiro ano nessa escrita. Vamos ver, né? A Ana Maria Gonçalves disse que demorou 6 anos, com 19 reescritas, então eu ainda vou ter chão aí se eu for igual a ela. Jo, a gente está finalizando o programa Subtexto, e antes da gente finalizar, eu queria te perguntar o seguinte: o que eu não te perguntei e você achou que eu ia te perguntar no bate-papo de hoje? Por que eu escrevo? Por que eu escrevo? Por que você escreve, Jo? Eu escrevo para me vingar. Marcelino Freire, há muito antes de mim falar, de eu falar, né, para me vingar, ele já disse isso. E que escreve para se vingar, e eu concordo tanto com isso, ao ponto de eu achar que dentro desse lugar que foi tão calado para mim, me perceber como sujeito, e me perceber como sujeito social foi dentro da literatura que eu existo muito melhor e faz muito mais, talvez me responda, claro, a mim mesma, o porquê que eu estou aqui nesse mundo, e porquê que eu nasci, e porquê que eu existo. Porque eu acho que a escrita, ela rompe uma frequência, assim, a gente está numa briga de narrativa, né? Anteontem eu fiz uma postagem de uma poesia em que deu uma viralizada e que veio tanta mensagem horrível, assim, tem muitas mensagens, assim. No meu post um pouco menos, mas o Mídia Ninja compartilhou esse vídeo, e ali tá, se for entrar agora, tem 1000 comentários, e dentro desses comentários muitas coisas bem ruins estão sendo ditas lá. E eu digo isso porque dentro dessa briga de narrativa, a gente não está tentando convencer ninguém a pensar diferente. A gente está dizendo, olha, é assim que eu penso, e quem falar mais sobre isso vai ganhar. Então, eu prefiro falar sobre coisas boas, porque se há quantidade, dentro dessa quantidade, a gente vai tentar fazer um lugar mais seguro, mais justo para viver.
de encontros mais horizontais para viver. Então, acho que me vingar é nesse sentido de dizer aquilo tudo que eu não pude dizer ainda. Quem quiser conhecer você mais, Jô, sua rede social, enfim, comprar o Goela Seca, eu super indico. Como é que faz? Olha, o Goela Seca eu indico muito porque eu sou uma autora independente, então qualquer compra deste livro, ele vai possibilitar a tiragem de uma próxima edição dele, né? Uma nova tiragem. Então, às vezes a gente não tem noção quanto é importante, às vezes se a gente encontrou um poeta ali vendendo seu livro, e se puder comprar, vai lá, compra, porque isso é a gente fazendo essa literatura circular. E quem quiser conhecer um pouco mais é @jofreitaspoesia no Instagram, tudo junto. Lá tem poesias e também tem agenda. Quem quiser me encontrar por aí, sempre gosto de dar um abraço, encontrar leitores e leitoras. Estarei lá. Jô, obrigado. Bom demais ter você aqui. Espero que tenha sido tão prazeroso para você quanto foi para mim e com certeza para os nossos ouvintes, para os nossos espectadores. Eu agradeço você e agradeço as pessoas que nos ouviram, acompanharam aqui. Bom, falar sobre o Goela Seca, que é o livro de minha trajetória aí de avanço também sobre olhar da literatura, é muito importante para mim. Então, vida longa aí também ao seu programa, que venham muitos outros escritores, escritoras aí para encher esse povo aí de coisa boa também na literatura. Então, obrigada a você e vocês todos. É isso, esse foi mais um programa Subtexto. Eu vou ficando por aqui, mas como você sabe, sábado eu volto na sintonia da 95,3 FM, da Rádio Fiscar e também no YouTube, trazendo um convidado, uma convidada para falar de arte, de educação, de cultura, de letras, de frases, de textos. Grande beijo para você. Até lá. Tchau, tchau.